pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Pra Onde Vamos. Esse programa que a gente tem gostado demais de fazer e, né, revela nossa preocupação aí com os rumos do Brasil. Então a gente tem tentado trazer temas interessantes e que a gente acha da maior relevância para a discussão e para você participar aí com a gente em casa, tá bom? E hoje, um programa especial com o nosso amigo André Veloso. A gente vai tratar aqui novamente, pela segunda vez, esse tema, mas complementando a primeira discussão que a gente fez, que é com relação à mobilidade, né? Então, já deixa até o convite, assista esse vídeo aqui, mas depois assiste o outro vídeo também que a gente já fez com a Tatiana, que foi muito interessante também. Mas hoje, assim, um programa com um cara que entende demais, assim, é quase, apesar não ser um cara velho, né? Mas é quase uma vida dedicada a esse tema, né? Desde que eu conheço o André, sei lá, mais de 10 anos, o André, por aí. O André já é um militante da área, né? Da área da mobilidade, da questão da mobilidade, dos movimentos sociais em Belo Horizonte, que tratam desse tema. Então, assim, é um cara que entende muito, né? Além de ser nosso colega também, faz doutorado em economia, a gente tem uma trajetória acadêmica, inclusive, parecida, né, André? Fez mestrado também na geografia, é economista também. Mas o André, além disso, tem uma pegada forte aí na militância, né, na questão da mobilidade. Então, André, te agradeço aí, cara, ter aceitado o nosso convite. Brigadão mesmo aí, já pode fazer suas considerações iniciais, dar um alô pro pessoal aí. Oi, gente, obrigado pelo convite, estamos aí, tá tudo muito doido, né, pandemia, quarentena, mas a gente está pensando umas paradas, crise é encruzilhada, né, os neoliberais falam que é oportunidade, a gente fala que é encruzilhada, né, tipo, tem caminhos que a gente pode debater, seguir, tem que conseguir clarear a cabeça e se organizar, assim, acho que vai ser massa. Massa. E aí o Jonas, né? O Jonas que tá aí firme e forte. A gente fica aí quebrando a cabeça aí para achar os horários, né, Jonas? Para conseguir fazer o programa. Verdade. Estamos firmes aí. Sempre aquela luta, né? Essa vida pandêmica, que é assim que podemos dizer, né? Alterou muitas coisas no nosso dia a dia, e muitas reuniões online, e parece que a gente trabalha muito mais do que o dobro e se cansa muito mais do que o dobro do que nos dias que nós vivíamos antes e que nós sonhamos viver no mundo posterior à pandemia, né? E aí vai ser muito bacana aí ter o André junto com a gente, conversando, para que a gente possa retomar aquelas conversas depois do almoço, tomando um café, e que a gente sempre fazia ali como colegas de doutorado no CDPLAR. Massa, tô com saudade disso, viu, também. Saudade de passar raiva presencialmente, né? Agora a gente só passa raiva virtualmente. E haja raiva, né, cara? Você tá louco. E falando em raiva, cara, aproveitar, assim, eu tenho tentado bater nessa tecla desde o início do programa, né? Porque falar em raiva, a gente tem que ter muita raiva do que está acontecendo, né? A gente já está aí chegando a 85 mil mortos pelo coronavírus. E assim, né, como se a gente estivesse passeando no parque, né? Do ponto de vista de governo, então, eu já não tenho nem muitas palavras assim para descrever, né? Acho assim, a gente não pode de jeito nenhum correr o risco de normalizar o que está acontecendo, né? A gente está falando em novo normal, em várias situações aí que a pandemia nos impôs e que vai continuar nos impondo, mas o que não pode estar dentro do novo normal é o descaso com que a pandemia tem sido tratada no Brasil, né? Então, são 85 mil mortos, fora a subnotificação, vou sempre falar disso, né? Então, números oficiais, e uma falta de política, não tem um ministro da saúde, tem um senhor, um militar respondendo pelo ministério, que todo dia, né, se mostra assim, incapaz, até nas suas declarações, né, estava falando aí que o inverno começa agora, dia 21 de julho, assim, uma coisa surreal que a gente está vivendo, né. Ao mesmo tempo, uma discussão de vacina, os chineses estão colocando lá a questão da vacina como
né, caso eles consigam formular como um bem público, liberando as patentes, e o governo sequer participa de reuniões para discutir o assunto, já de antemão tem um alinhamento automático com os Estados Unidos, que não é nem que não possa ter, mas assim, não é nem da nossa tradição diplomática esse alinhamento automático, né? A gente sempre foi muito perspicaz, né, na construção diplomática e na avaliação dos caminhos, né, que são de melhor interesse e que atendam ao interesse da nossa nação, né, do nosso Brasil. Então, isso não é bom. O cenário que a gente vê assim, em diversas matizes é de um desmantelamento gigantesco de qualquer possibilidade de desenvolvimento, de melhoria da qualidade de vida do nosso povo para os próximos anos. Então, a gente não pode abrir mão de falar desse assunto, tá? E não normalizar esses 85 mil mortos que na semana que vem, daqui uns dias, já vão ser 100 mil e por aí vai. A gente está já se dizem que em várias regiões, né, já se diz, né, que em várias regiões do Brasil a gente está num platô, mas um platô longo, né, com um número altíssimo de mortes e de novos contaminados, batendo recordes, questão absurda que quase que não tem comparação no mundo, né, talvez só com outro absurdo também que está acontecendo nos Estados Unidos e na Índia, talvez, né? Então, a gente não pode deixar de registrar isso, ok? Então, pessoal, hoje o nosso tema aqui, como eu já disse no início, né, é a questão da mobilidade urbana diante dessa crise imposta pelo coronavírus. E o André, como eu disse, conhece demais do assunto. E como ele conhece demais, eu já passo a bola para ele. Pode falar aí para a gente, André, como que resolve esse problema, como que você encara e qual que é a sua visão, qual que é o seu prognóstico, diagnóstico? Fala para a gente aí. Uai, tem muita treta aí, né? Vamos lá, a primeira coisa... acho que é importante a gente falar sempre que, né, a gente está falando de normal, novo normal, etc. Na questão urbana, de uma maneira geral, vocês estão ligados disso, né? O normal anterior à pandemia já era bastante ruim, né? Era uma crise bastante grave em vários aspectos, e na questão do transporte, da mobilidade urbana de uma maneira geral, também era. O sistema de transporte público também já estava em crise, a forma como as pessoas se deslocam, né, a forma como as cargas se deslocam também já estava em crise, já está saturando as cidades, e a pandemia veio tornar tudo mais grotesco, assim, né? Então, você está falando aí de mortes no Brasil. O Brasil é desde junho, desde o começo de junho, o país com o maior número de novas mortes diárias, né, novas mortes por dia. É o primeiro país, na frente dos Estados Unidos, na frente da Índia, na frente do México, etc. A gente só não passou os Estados Unidos, porque os Estados Unidos teve muita morte no começo. E um dos maiores vetores de transmissão, isso está comprovado, é o transporte público lotado, né? Não sei se vocês têm visto, mas teve uma foto que viralizou do cara lá do Rio de Janeiro, no ônibus lotado, mas tem outras fotos assim. A gente do Tarifa Zero, né, eu faço parte do Tarifa Zero, que é um movimento que existe desde 2013, que defende a gratuidade do sistema de transporte público como um todo. A gente recebe muita foto, muita denúncia, assim, é bizarro, é surreal, assim, o tanto de como que está lotado e como que os governos não têm feito nada para melhorar isso, eles não têm buscado os mecanismos para melhorar e têm abdicado dos mecanismos existentes, assim. Então, eu vou pedir para vocês depois deixar o link na descrição, mas a gente está fazendo uma pesquisa, um questionário, para as pessoas responderem sobre quem está usando transporte público durante a pandemia em Belo Horizonte, né? Mas a gente sabe, assim, pegando, por exemplo, o caso do aglomerado da Serra, que a gente, em 2016, 2017, a gente ajudou a criar uma linha lá, uma linha de transporte suplementar. Essa linha está com um quadro de horários absolutamente reduzido. Às vezes a pessoa espera 2 horas, 3 horas para pegar, então não tem como. Então, tem gente que está pegando Uber para ir trabalhar, né, porque não tem carro, não tem moto. Então, está gastando muito mais dinheiro para isso, se expondo a risco. E a gente tem recebido esse tipo de relato. Gente que sai da área hospitalar meia-noite de sábado, não tem mais ônibus. Os ônibus param de passar meia-noite,
ficam sem passar de meia-noite às 4 da manhã, e ficam sem passar aos domingos, de 10 da manhã às 4 da tarde, o que é, tipo, inédito, assim. Isso é coisa do Calil, né, da prefeitura, e dessa gestão da BH Trans, que é do Célio Bousada, que é o cara, o principal artífice do atual contrato de ônibus que a gente tem. E aí, assim, é importante falar que esse contrato que a gente tem em Belo Horizonte, né, tem várias questões, a gente tem várias questões aí, podemos falar muito tempo sobre isso, mas a primeira coisa é assim, né, o Wesley sabe bem disso, desde 88, o transporte público intramunicipal é de prerrogativa dos municípios, a concessão é prerrogativa do município. Se ele é intermunicipal, ele é do governo do estado, né? Então, você tem uma categoria diferente para metropolitano, por exemplo, e para intermunicipal, o rodoviário. E por ele ser municipal, a gente tem acumulado problemas de gestão, assim. Então, o primeiro problema, assim, que está batendo na porta, assim, já estava batendo há muito tempo, mas agora está estourando, é o fato de que você não tem cooperação federativa entre a União, o Estado e os municípios para lidar com o transporte, né? Então, você pode ter gente com, né, municípios que têm muito recurso, tipo Maricá, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem royalty de petróleo a rodo, então lá o ônibus é tarifa zero, e você tem a maioria dos municípios que não tem dinheiro para pagar ônibus, não tem dinheiro para pagar técnico, fica na mão dos empresários de ônibus, o cara é empresário de ônibus aqui em BH, repassa os ônibus velhos para o município X, sei lá, tipo Serra da Saudade, para pegar o menor município de Minas, e esse ônibus fica lá e ele fala, se a tarifa em BH está 4,50, aqui vai ser 4, entendeu? Ninguém vai falar nada. Então, um dos primeiros problemas é essa gestão. Em Belo Horizonte, é curioso porque a gente, por muito tempo, e principalmente na década de 90, década de 80 e 90, a gente foi considerada pioneira, assim, na gestão do transporte público, né? Tem que lembrar que as coisas não são naturais, né? Então, até 82, em Belo Horizonte, e na maioria das cidades do Brasil, cada ônibus tinha sua própria tarifa, né? Ele calculava o preço a partir da linha em si, assim. Então, tipo, se você mora em Venda Nova, que é muito mais longe do centro do que, sei lá, o Santo Agostinho, você ia pagar muito mais do que o cara que mora em Santo Agostinho. Só que o cara que mora no Santo Agostinho tem muito mais dinheiro do que o cara que mora em Venda Nova. Então, era uma forma regressiva de financiamento do sistema. Isso deixava as pessoas, né, excluía cada vez mais as pessoas. E aí, em 82, tem uma gestão metropolitana forte, com uma série de especificidades, mas você teve uma unificação do sistema a nível metropolitano e uma unificação das tarifas, né, que foi criado o que a gente chama de Câmara de Compensação Tarifária, né, que é as linhas que têm lucro, que são as linhas com muito passageiro e o trajeto curto e tudo mais, elas compensam as linhas que dão prejuízo, tipo as linhas distantes, com pouco passageiro, ou com passageiro que embarca só no bairro, no ponto final, desce no centro sobe mais gente e desembarca no outro bairro, assim. Outra coisa que mudou em 82 era que o ponto final dos ônibus, de todas as linhas de ônibus, era no centro da cidade. Então, se você tinha que ir de bairro a bairro, você tinha que descer no centro e pegar outro ônibus, né? Então, nesse ano se criou as linhas diametrais como a gente conhece. Então, mudou o sistema, o poder público enfrentou o empresariado, modernizou o empresariado por causa disso, por causa desse enfrentamento, mas principalmente o que aconteceu foi que ele passou a ter controle da contratação do sistema e da arrecadação tarifária. Isso é fundamental, assim. Então, para quem já foi de DCE, de DA, ou de qualquer organização política, assim, sabe que quem dá as cartas mesmo é o tesoureiro, né? Tipo assim, você pode ter as ideias malucas que você tiver, velho. Se o tesoureiro não liberar a grana, você não faz nada, entendeu? Então... Eu fui tesoureiro do DA Fácil, eu sei como é que era isso. Então você sabe como que é. Os caras podem tirar o cabeção, mas se você não liberar a grana, nada vai acontecer, entendeu? Então o que aconteceu foi que, tipo, com a prefeitura, né, com o poder público, no caso era o governo do estado,
controlando a distribuição dos recursos, ele juntava, não era, assim, tem detalhes, mas vamos simplificar. Ele juntava a arrecadação, a tarifa paga por todos os usuários do sistema, e aí ele pegava, tipo, uma planilha de quem, né, de cada uma das empresas, o serviço que cada uma das, tipo, empresa X rodou 1.000 quilômetros, a empresa Y rodou 10.000. Então, vou remunerar a empresa X em tanto e a empresa Y em 10 vezes esse tanto, assim. Então, ele pegava essa grana e repassava. Se ele queria que tivesse mais um horário na linha, ou se a linha queria que a linha estendesse mais uns 500 metros, coisa que vale, ele falava, olha, eu vou colocar aqui na planilha e no final do mês eu te pago. Então, assim, você podia ter arrecadação tarifária, ela podia passar a planilha de custo, ela podia ser superavitária no total, ou ela podia ser deficitária. E se ela fosse deficitária, você ia pegar recurso de outros lugares, que não dos usuários de ônibus, para pagar as empresas, né? Eu não estou nem entrando no mérito do lucro dos empresários ainda, assim. Estou só falando da forma de contratação do sistema. E isso funcionou em Belo Horizonte, passou a Metrobel acabou em 87, no governo Newton Cardoso, que foi uma das promessas dele, fez a Transmetro, que era muito pior, teve a municipalização em 88, veio a BH Trans, a gestão passou para a BH Trans em 93, mas isso funcionou, grosso modo, até 2008. Em 94, 95, com o Plano Real, a Câmara de Compensação ela dava superávit. Então, o presidente da BH Trans, na época, ele fez 2 dias de passe livre geral, chamado de passe-passeio. Assim, o ônibus era de graça para todo mundo, assim, porque tinha dinheiro para pagar, entendeu? Então, é possível isso, entendeu? E você tinha formas de gestão mais participativas. Hoje ainda existem, né, as comissões regionais de transporte e trânsito, eu faço parte da comissão aqui da Regional Leste, só que na época você podia realmente pleitear uma nova linha, novos quadros de horários, etc. Isso passava por um crivo técnico, mas no frigir dos ovos ia para a planilha, e se pagava ou não, entendeu? A partir da década de 2000, isso começou a fazer água por uma série de motivos. Existe o motivo da motorização, né, de todo mundo comprar carro, todo mundo comprar moto. Tem os peroeiros, né, quem tem mais de, sei lá, 28 anos lembra dos peroeiros na cidade. Primeira vez que eu paguei, e única vez que eu paguei meio passe estudantil em Belo Horizonte foi com os peroeiros, né, Priscas Eras. E, beleza, o sistema, a Câmara de Compensação Tarifária começou a dar prejuízo, assim, é uma área para se pesquisar, um tema para jornalista ir atrás, para pesquisador ir atrás. Fato é que, em 2007, a Câmara Municipal de Belo Horizonte reconheceu uma dívida com as empresas de ônibus da Prefeitura de, valores da época, 470 milhões de reais, o que hoje dá, enfim, quase 800 milhões de reais, uma coisa assim. E essa dívida foi parcelada, se você for no site da Caixa, onde fala as dívidas do município, a prefeitura ainda está pagando essa dívida, e se você for olhar lá, todos os credores da prefeitura, a prefeitura paga 4% de juros, menos para as empresas de ônibus, que é 12% de juros ao ano, entendeu? Então, isso é só antes desse contrato. E aí, por uma série de razões, por essas também, você teve essa pressão para se abdicar da Câmara de Compensação Tarifária e para, em várias aspas, assim, bem do ponto de vista neoliberal, para você privatizar parte da gestão de ônibus, assim, e transferir os riscos para os empresários, entendeu? Então, falar assim, olha, eu não vou ficar assumindo esse risco de ficar repartindo aqui a arrecadação tarifária e faltar dinheiro. Eu fazer o seguinte, a tarifa ainda é unificada, então, teoricamente, existe uma Câmara de Compensação Tarifária, porque, né, cada linha as linhas ainda têm o mesmo preço, né, você tem 3 níveis de tarifa só em BH, mas quem resolve o repasse da grana é o sindicato das empresas de ônibus. Então, assim, vocês se viram aí, isso não é problema meu, entendeu? O que vocês têm que fazer é cumprir um regulamento mínimo aqui, ó, quadro de horários, mínimo, intervalo máximo entre ônibus é de meia hora, o número máximo de passageiros por metro quadrado é de 5 passageiros por metro quadrado, então vocês cumprem isso aqui,
e isso se resolve para ir. Beleza, né? Na teoria, você pode achar argumentos para justificar isso, existe um debate, mas na prática o que aconteceu é as empresas falaram, beleza, baixaram os níveis de qualidade para o mínimo possível, muitas vezes para aquém do mínimo, né? Porque antes, assim, a história do tesoureiro de novo. Tipo, o cara não fez o quadro de horários, o cara superlotou um ônibus, você vai falar assim, olha, eu não vou te pagar. Tipo assim, não é que eu vou te dar uma multa, eu não vou te pagar, entendeu? Você não vai ter essa grana, porque sua grana tá comigo, eu não vou te pagar. Agora é assim, os caras superlotam, retiram o cobrador, descumpre o quadro de horários, eles dão uma multa que é pequena, a multa vai questionada na justiça e nunca é paga. Tipo, os cobradores são previstos em lei, né? Eles têm uma flexibilizada em 2011, mas eles são previstos em lei. E eles estão sendo retirados sistematicamente desde 2015, 2016. Só do que a prefeitura autuou dá 10 milhões de reais, o que é banal, é pouquíssimo em relação ao que as empresas arrecadam, mas isso nunca, não foi R$1 disso foi pago. A mesma coisa agora, então assim, vocês percebem que já existia um mecanismo de deterioração do serviço antes da pandemia. Isso. Aí quando chega a pandemia e você, né, constata o óbvio que a superlotação do sistema é uma coisa errada, já devia ser errada antes da pandemia, mas com a pandemia é mortal, você não tem um mecanismo para fazer com que as empresas respeitem a baixa lotação do serviço, entendeu? Então você vai lá e multa elas. Beleza, entendeu? Tipo, nada vai acontecer. Então, se vocês forem procurar as notícias, vocês vão ver que, assim, não tem nada, velho. Tipo assim, as empresas foram multadas, mas elas não pagaram. E elas estão tirando o ônibus, elas estão fazendo o que elas querem, elas estão sambando na cara da prefeitura desde sempre, entendeu? E não existe mecanismo nesse contrato para a prefeitura falar assim, olha, não, vocês não vão fazer isso. Então, o que a gente defende, para finalizar essa primeira grande parte, assim, é que esse atual contrato caia, ele tem que cair para que a prefeitura refaça o sistema de concessão pública. Na verdade, a gente quer uma reformulação do modelo de concessão pública do transporte, porque ele é uma prerrogativa do município, né? Uma prerrogativa do poder público. Mas isso é a primeira coisa. Pois é, André, eu estava até vendo aqui antes da nossa conversa, e você já tocou nisso, assim, só para a gente ilustrar, né? Me parece que está sendo aplicada uma média aí de 66 multas por dia, né? Agora, atualmente, por conta do descumprimento das diretrizes sanitárias mesmo, né? Então, é a disponibilização do álcool gel no ônibus e tal. E isso, né? Primeiro você tem esses prazos administrativos, né? Que a empresa pode, né? Pode, em geral, vai até o último segundo, né? Que são prazos para manifestação, depois prazos para recorrer em nível administrativo, com relação às multas, e mesmo vencendo a esfera administrativa, pelo que você está dizendo, então elas levam, inclusive, para a esfera judicial e a coisa nunca é paga, né? Um pouco do que eu ia te perguntar, você já começou a responder assim mesmo antes, né? Era justamente sobre esses dispositivos previstos em contrato, ou não previstos em contrato, de sanção pelo descumprimento da qualidade do serviço, aquilo que está pactuado, né? Que está pactuado, imagino, no contrato, né? Então, uma das questões, exemplo que também você já colocou, e até porque é previsto em lei, é a questão do cobrador, né? Que já há algum tempo as empresas têm adotado essa prática, né, de não colocar o cobrador, né, não disponibilizar o cobrador, para reduzir custo, né, logicamente, e ao mesmo tempo isso tem trazido uma série de desagrados, vamos colocar assim, né, para o usuário do sistema, né. Então, e ao próprio trabalhador, né, o motorista que fica sobrecarregado. Então, o cara tem que dirigir, né, tem que cobrar o dinheiro, sei lá, dezenas de milhares de situações podem ocorrer, né, ali naquele, né, durante
a jornada de trabalho desse trabalhador, inclusive pelo que a gente já acompanhou algumas vezes aí, de números, né? Com elevações em índices de afastamento de trabalhador. Sim. E por aí vai, né? Em suma, é uma maldade danada com o camarada, né? Mas é isso que eu ia te perguntar, assim, né? Duas coisas, na verdade. Primeiro é isso, então, hoje funciona, só para ficar claro, né? O recurso da tarifa, né? Quando a pessoa paga, ela não passa mais quer dizer, o conjunto, né? O bolo da tarifa, não passa mais por uma administração, seja da BH-Trans, seja da prefeitura mais. Ela vai direto no rateio, né? Que é feito entre as empresas por meio do sindicato. É isso, então, agora, a partir de... Tá. E esse contrato, assim, eu lembro que uma grande discussão, né? Falava-se muito na caixa preta da BH-Trans, aquela coisa toda. Assim, não tem nesse contrato nenhum dispositivo assim, de sanção, a não ser as multas, né? Com relação ao descumprimento de serviço por parte das empresas? Olha, todo contrato, assim, eu não sou muito do... Deveria até saber mais sobre direito administrativo, mas não sei tanto, mas todo contrato tem cláusulas de extinção dele, existem cláusulas de encampação do serviço também, né, cláusulas de força maior, caso fortuito, etc. As empresas, o dispositivo seguinte da multa no contrato é você apreender o veículo, entendeu? O que não dá muito certo para a situação que a gente está, né? A gente não quer menos veículo na rua, a gente quer mais veículo na rua, né? Isso é uma coisa. Assim, o dispositivo seguinte seria encampar a empresa de ônibus, né? Isso aconteceu agora na pandemia, isso aconteceu em Salvador, por causa de empresa falindo mesmo. Então, existem algumas brechas. Eu acho que, assim, eu vou só, assim, primeira coisa, esse contrato ele foi feito em 2008 e ele prevê uma taxa interna de retorno de 8,95% e ele vai até 2028. E ele tem uma fórmula de reajuste tarifário que está desvinculada da quantidade de serviço prestado. Assim, é uma equação paramétrica que pega só a inflação do ano, entendeu? Então, assim, se você corta o serviço pela metade, se você demite cobrador, isso não vai na planilha, isso não vai no reajuste da tarifa, entendeu? Isso, teoricamente, a cada 4 anos seria visto por essa verificação independente que o Calil espertamente chamou de abrir a caixa preta, mas está previsto o contrato de 4 anos. O governo Lacerda também fez, não é uma auditoria. A gente do Tarifa Zero, até porque a gente está acumulando conhecimento, assim, a gente conseguiu fazer em 2018 um cálculo tarifário, entendeu? Que não é uma auditoria, é diferente, assim. É como se a gente calculasse a planilha do sistema, assim, a gente pegou todas as 300 linhas de ônibus, toda a frota, toda a especificação da frota, toda a quilometragem, o que o sistema está especificado para fazer, com o quadro de horários que ele está especificado para fazer, e a gente meio que rodou os custos, a gente levantou todos os custos e calculou quanto que seria, digamos assim, o custo de eficiência do sistema, entendeu? Tipo, se o sistema, incluindo aí remuneração para lucro de empresário, assim, se o sistema rodasse de maneira eficiente, quanto que seria a tarifa, considerando o tanto de passageiros que teve em 2017? E a gente chegou a uma tarifa de R$ 3,45, quando a praticada é R$ 4,5, e foi reajustado nesse ano de 4,5 para 4,50. Então, a gente tem essa questão, assim. Um outro ponto que é importante para a gente discutir, e eu acho que é importante para discutir em todas as conversas que estão fazendo aí no Pra Onde Vamos, assim, qual que é o papel da iniciativa privada nisso, se tem que ter empresariado ou não, e que modelo a gente quer, assim, porque a minha pesquisa de doutorado é minha formação histórica desse empresariado de ônibus, né? E esse empresariado, o sistema de ônibus de uma maneira geral, as pessoas que, por exemplo, o presidente da Associação Nacional das Empresas de Ônibus, ele é um empresário que tem origem em Belo Horizonte. E ele é presidente há 26 anos dessa associação. O Clésio Andrade, que é o presidente da Confederação Nacional de Transportes,
foi presidente até 2019, foi vice-governador, foi senador, ele também é empresário de ônibus com origem em Belo Horizonte. E essa galera, esse pessoal que se tornou empresário moderno, são os filhos, né, são a segunda geração de uma galera que era tipo um peroeiro, assim, era pequeno empresário que foi crescendo, porque as maiores taxas de urbanização do Brasil, de crescimento demográfico e urbano, foram na década de 50, 60, 70. E nessa época ninguém tinha carro. Se você pega aí taxa de motorização, você vai ver que quando chega em 81, depois de crescimento, milagre econômico, etc., Belo Horizonte, que é uma cidade muito, né, mais desenvolvida, várias aspas, que outras cidades do Brasil, tinha 200 carros para cada 1.000 habitantes, né? Hoje a gente tem 900 carros para cada 1.000 habitantes, para vocês entenderem a diferença. Então, assim, todo esse processo de crescimento urbano e demográfico, ele foi feito no ônibus, entendeu? A produção da cidade foi feita no ônibus. Então, se você pega quem se formou como técnico de transporte até a década de 80, começo da década de 90, eles não era plausível para eles, na forma como eles calculavam planilha e a gestão, que a demanda ia cair de um ano para o outro. Eles sempre pensavam que a demanda ia subir. Tipo, ninguém pensou que a demanda ia cair, entendeu? Então, o que estava em debate era como que você garantia que lugares que precisam de transporte não têm rentabilidade pudessem ser garantidos por outras linhas, pelas linhas mais lucrativas, mas você não debatia a demanda. E a partir da década de 90, você passa a ter uma crise estrutural do sistema por causa disso, né? Tipo, você tem uma motorização da sociedade, de uma maneira geral, né? Então, assim, se você troca ideia, quem pega o ônibus Laranjinha, os suplementares de BH, vocês vão ver que essa galera, eles são donos só desse ônibus, eles são permissionários, eles não são concessionários. E é uma galera que vem dos peroeiros lá de 2000, 2001. E esses peroeiros eram uma galera, tipo assim, tinha gente de Campinas aqui em BH. Por quê? Porque, tipo, o governo estava desmontando o Estado, o cara era bancário, foi demitido, pegou o FGTS, comprou uma besta, que era, tipo, R$1 era $1, tipo, o carro importado era barato, comprou e veio, tipo assim, era o Uber... Era o Uber da época, né? É o pré-Uber, né? E aí, esses caras, para dizer assim, você tem uma crise de demanda e você não tem uma proposta de solução. Você tem um município para resolver isso, para gerir isso, e os caras arrochando na tarifa. Então, você tem esse círculo vicioso da tarifa, que é a tarifa aumenta, o sistema é precário, as pessoas não têm... Por um lado, algumas pessoas não têm dinheiro para pagar e perde demanda, outras pessoas vão migrar para carro e para moto e perde demanda, então tem menos passageiros para ratear o custo, então tem que aumentar a tarifa e assim sucessivamente. Entendi. Hoje, quem sobra no sistema é quem não tem carteira e quem não conseguiu comprar carro ou moto, entendeu? Então, assim, os empresários, a gente está no serviço que os empresários estão acostumados a ter lucro de qualquer jeito, e meio que sem se modernizar, entendeu? Um lucro a partir de uma demanda cujo termo técnico é demanda cativa, sacou? Meio que até o contrário, pelo que você falou, então, né? Porque se você tem um sistema de reajuste que já é uma regra fixa, né? Ele vai lá e joga o serviço para baixo, né? Então vai no osso ali em termos de diminuição de gasto. E aí a lógica de potencialização do lucro do cara é essa, né? Então eu já sei que vou ter um reajuste tal, né? Ligado à inflação aí, e jogo lá para baixa qualidade, o custo vai... Quer dizer, então você não vai modernizar nunca o sistema, né? Porque você não tem incentivo, né? Nesse sistema, desse ponto de vista. Você não tem incentivo, velho. Tipo, como assim, como não é um livre mercado em preço, os caras cartelizam a qualidade, entendeu? Então todo mundo... E aí eles chupam o sangue mesmo de quem não tem opção, entendeu? Por isso chama demanda cativa. Então, o que está em debate hoje? Eu acho que isso aqui é importante da gente colocar aqui. A prefeitura, primeiro nível municipal, a prefeitura está fazendo coisas bizarras, ela está antecipando
o vale transporte do funcionalismo público para poder dar dinheiro para as empresas, para elas aumentarem a oferta de ônibus, porque ela não tem outro mecanismo que não seja esse. Então, hoje saiu a notícia de que o Calil vai antecipar mais 30 milhões de reais em passagem de ônibus para as empresas, desde que elas aumentem a oferta, coisa que elas já não estavam fazendo, desde que elas aumentem a oferta em 15%. De 40% para 55% da oferta padrão. Parece que é isso. Isso é uma coisa. A nível... A gente tem um desgoverno aí maluco, então, assim, a gente, agora, semana que vem, que vai discutir o projeto de lei de auxílio ao segundo setor mais atingido da pandemia, que é o transporte público. E aí, são 4 bilhões de reais que vão ser repassados para os municípios na forma de compra de compra de passagem, desde que tenha contrapartidas, entendeu? Então, assim, eles vão comprar passagem antecipado para quem está no CAD único, então para quem, né, Bolsa Família, etc. Então, essas pessoas elas vão ter trânsito livre dentro dos ônibus, desde que tenha o cartãozinho delas lá, para as empresas receberem dinheiro, porque elas não estão recebendo, entendeu? Só que, assim, o próprio governo federal, por mais maluco que seja, e as pessoas minimamente atentas à questão, que trabalham com a questão, estão falando que não tem como o setor continuar. Os próprios empresários estão falando isso, entendeu? A questão é o que a gente quer, entendeu? Porque vai ter esse projeto emergencial, que não é o que vai resolver, e a gente tem que definir um novo marco regulatório do sistema, entendeu? A gente precisa de um pacto federativo, entendeu? O Roberto Andrés, que é urbanista, arquiteto aqui de BH, teve um texto dele da semana passada com a Clarice Link, que é do ITDP, que é uma ONG que trabalha com transporte, falando do sistema único de mobilidade, né? A gente precisa de um sistema único de mobilidade, como a gente tem um sistema único de saúde. A gente precisa de aporte de recursos a nível federal, aporte de recursos a nível estadual, aporte de recursos municipais, repasses, sistemas de gestão, conselhos de gestão e formas de operação, entendeu? E aí, assim, se você vai discutir isso, você pode falar, então você tem que ter o sistema estatal, você tem que ter o sistema público, porque você não pode vincular, fornecer, sei lá, ônibus lá para Dandara, fazer um circular em Dandara, um ônibus que venha para cá, né, vincular a tarifa, ou vincular o lucro, entendeu? Você tem que, enfim, você tem que trazer isso para o direito social que o transporte que a gente conseguiu isso na Constituição, a PEC, em 2015, por causa do Jornada de Junho, entendeu? Mas é mais ou menos por aí, entendeu? Sim. Jonas, quer... Entendi. Primeiramente, assim, tá sendo muito esclarecedor esse papo, sim, até porque eu não sou nenhum especialista da área, mas eu sou usuário do transporte público, né? E o que a gente nota também é que, mesmo antes da pandemia, né, o transporte público de Belo Horizonte já era alvo de muitas críticas, inclusive da mídia, né? Que eles estão, às vezes, rodando muito abaixo desse mínimo que você muito bem colocou aqui, né? Que seriam as condições mínimas de trabalho. Ônibus com goteira, com porta aberta, que não funciona, ou os ônibus da estação móvel, né? Que são todos fechados, não tem ventilação comum, é só ar-condicionado, sem ar-condicionado, né? Ou sujos, né? E passando por esse período de pandemia, né? Esses ônibus continuam da mesma forma, né? E continuando a rodar de modo reduzido, né? E sem higienização, né? Sabe? Você olha os ônibus sujos, né? Eles não têm nenhum tipo de higienização adequada, muitas vezes sem nenhum o álcool em gel, que faz parte do decreto, acho que algumas coisas tem 1 metro de distância, né? Por exemplo, esses ônibus bioarticulados, se não me engano, segundo o decreto, acho que seriam 20 pessoas, mais 10 em pé, para estar rodando. Os ônibus estão rodando lotado, sabe? Não tem... Assim, é uma lógica de funcionamento que, desde quando saiu, eu converso com os meus colegas, e que é uma lógica de funcionamento que não funciona muito bem, né? Por exemplo, eu estou num problema de pandemia pelo qual
eu preciso manter a distância das pessoas, né? Então, ao invés de ter menos ônibus rodando, eu preciso de ter mais ônibus rodando, para que as pessoas que precisam circular, elas consigam manter a distância. Se o ônibus passar de meia hora, tem que passar de 10 em 10 minutos, sabe? Ou de 5 em 5 minutos, né? Para que ele possa suprir essa necessidade da demanda das pessoas que têm de circular, que estão trabalhando, né? E, pelo visto, também há uma dificuldade muito grande, porque os sistemas de isolamento, de quarentena, assim, a gente nunca teve um real isolamento, nem uma real quarentena. Pouquíssimos setores da sociedade eles conseguiram parar e trabalhar à distância. Grande parte da população está indo de todo modo ao trabalho. E é muito interessante também que saiu recentemente os dados da PNAD Covid, né? Que 90% da população dos domicílios brasileiros tem pelo menos uma pessoa que está no serviço essencial. Ou seja, então, se essas pessoas, se tem uma pessoa na família, no domicílio, né, indo e voltando todo dia, pegando o ônibus lotado, em piores condições sanitárias do que já tinham antes, então, o serviço de quarentena, de isolamento social, é uma narrativa que a gente tem que esperar isso, que não está funcionando, né? Então, para a gente realmente ter um isolamento social, a gente tem que ter mais ônibus rodando, para que a gente consiga manter esse distanciamento social, e a ampliação do que a gente entende por atividade essencial e não essencial, de uma redução, né? Para que a gente possa diminuir e realmente ter o controle da pandemia. Eu acho que todo esse processo pandêmico que nós temos aqui no Brasil e principalmente em Belo Horizonte, assim, que é um pico muito interessante que nós estamos observando, passa pela relação do transporte público de forma muito justa. Eu estava olhando alguns dados aqui só para colaborar com o debate, né? Acho que na semana passada somaram-se, acho que mais de 10 mil multas que as empresas receberam só do período de quarentena, depois do decreto. E tipo assim, eu assisto os noticiários e o que acontece nos noticiários, que não tem uma informação de pesquisador assim como o André, e me informa através dos noticiários e conversa com os colegas que são especialistas, né? Mas os noticiários, eles fazem as denúncias, os usuários fazem as denúncias, e os mecanismos de imprensa fazem as notificações na prefeitura, e nas companhias de transporte urbano, e eles emitem uma nota, não. Os ônibus, eles são higienizados, eles passam por manutenção todos os dias, antes de sair da firma, e está tudo dentro dos conformes legais. Só que o usuário, ele usa, tá lá o negócio caindo aos pedaços, aí quando o fiscal observa aquilo, ele emite uma multa, e a multa tá lá, né? Tipo assim, devo, não nego, pago quando quiser, né? Não é nem quando puder. Parece uma conversa de doido. É uma conversa de doido. Porque assim, a gente quer reduzir o contato social, a gente diminui, em vez de aumentar o número de ônibus, a gente diminui o número de ônibus, né? Coloca um monte de regra para que os ônibus continuem funcionando, mas ninguém cumpre essas regras, aí mete o fiscal lá, o fiscal emite um papel, o senhor está multado, né? E emite lá e eu não pago, e continua a mesma coisa. Fica um jogo assim, né? Eu finjo que atendo, o outro eu finjo que te fiscalizo, e a imprensa eu finjo que tô cobrando também, porque faz essa conversa. Exato. Tem 30 anos aí, 40 anos, faz essa mesma cobrança. É uma conversa, assim, muito, sabe, um círculo vicioso terrível. E só para ter um encaminhamento aqui pro André, como que essas empresas, assim, têm tanta força, velho? É uma questão contratual, é uma questão de relação capitalista, de dependência do transporte, que o poder público fica dependente, é uma questão de alinhamento do poder público municipal com as empresas, que tem medo de cobrar ou estão macumunados, né? Não sei se eu posso usar esse termo, né? Mas estão alinhados com o pensamento do empresariado local. O que você acha disso, André? Como que a gente pode
Qual que é a sua percepção? Uai, cara, olha só, eu acho que tem várias coisas aí, né? Eu acho que se a gente for. A primeira coisa é falar em termos abstratos, né? Quem que produz, quem que é, tipo assim, detentor da produção das coisas e dos destinos dessa produção, assim, entendeu? Então, os caras, esses empresários, eles assim, eles têm várias formas de exercer poder na cidade, né? A maior parte delas, eu acredito que a gente não consegue ver, constatar assim tão facilmente, né? Eu não vou, assim, você pega lá no Rio, por exemplo, a FETransport, tava Tribunal de Contas, TJ de lá, todo mundo envolvido em rede de propina, entendeu? Tipo assim, o Jacob Arata, que é tipo, o maior empresário de ônibus do Rio de Janeiro, foi preso mais de uma vez, tem conta no exterior, etc, etc. Porque, assim, pode ser, você pode, assim, se você fizer a hipótese que não é muito plausível, de que não é um serviço lucrativo, mesmo assim é um serviço que tem muito dinheiro todo dia entrando, entendeu? Tipo assim, dentro dos serviços urbanos é o serviço com maior liquidez que tem, entendeu? Tipo assim, você tem líquido entrando todo dia 3, 4 milhões de reais na sua conta, né, na conta do sistema de uma maneira geral. Tipo assim, a gente tem relatos apócrifos aí de empresários de ônibus no interior que não tem dinheiro na conta, que tipo assim, eles não deixam, eles só andam com dinheiro em espécie, entendeu? Isso é uma coisa. Então, assim, eles têm um poder de comando sobre esse sistema muito grande, assim. O contrato ajuda isso porque é um contrato de 20 anos, entendeu? Com taxa de retorno garantida. Então, quando você fala aí das denúncias, os caras só estão jogando o jogo deles, assim, ou eles não vão responder, ou eles vão responder o que está dentro do contrato. Eles nunca vão dar nada de bandeja para você jogar contra eles, entendeu? Então, isso é uma coisa. O próprio, os empregados, né, tipo, os trabalhadores rodoviários, eles estão numa situação muito complicada, porque era um trabalho mais valorizado há alguns anos atrás, ele está se desvalorizando. Mas o próprio sindicato, ele, por exemplo, não defendeu, na prática, ele não defendeu a categoria do cobrador, ele fez um acordo para o cobrador, né, ser rifado nessa história, assim, e os usuários são alijados, assim, você não existe uma relação de pertencimento, né, de vínculo com o transporte, em que você acha que você possa, tipo, exigir qualquer tipo de coisa, assim. Então, por exemplo, não sei se você já teve o desprazer de tentar fazer uma reclamação, por exemplo, por ausência de cobrador, assim. Eu passei 13 minutos no 156, que é o número da prefeitura, para falar que não tinha cobrador, e depois eu fui cobrado no meu... Assim, é uma ligação tarifada. Então, tipo assim, se você não tem, dependendo do seu pacote de telefone, vem R$ 10 na sua conta, entendeu? Então, assim, não tem como. Não existem esses mecanismos, entendeu? Tipo, eu acho que é bom a gente dar um exemplo, que é um exemplo contrário, né, que é da linha de ônibus que a gente ajudou a criar na Serra. Né? Isso esporadicamente acontece ao longo dos anos, né? Criação de linhas populares, né, por pressão popular. Então, assim, a gente organizou, né, a gente foi chamado à Serra pela população, né, a gente Tarifa Zero, até gente do Ministério Público também, entendeu qual era a demanda, conseguiu dar uma organização junto com eles, né, qual era o trajeto, etc. E é uma linha de ônibus que tinha que ser barata, lá no aglomerado da Serra, para quem conhece, assim, que é um aglomerado que teve um processo de urbanização na década de 2000, que uma avenida foi aberta lá, de 4 pistas, né, 4 faixas, sem nenhuma linha de transporte público, entendeu? E é uma avenida de ligação, né? O Wesley sabe que ele mora lá no Paraíso, ou morava, sei lá. É uma avenida de ligação entre a Zona Sul, o Centro-Sul, e a Zona Leste da cidade, não necessariamente para a galera que mora lá, entendeu? Então, o que eles queriam era um acesso até o metrô,
que era 1,80, né? Entre 2006 e 2019 a tarifa era 1,80. Eles queriam acesso ao metrô e ao comércio lá de baixo, lá da Mendes Sá, da Andradas, que é muito mais barato do que o comércio da Centro-Sul, assim, que é o aglomerado, era voltado para a região, para a zona Centro-Sul. E depois de muita treta, assim, muitas idas e vindas, a gente conseguiu pressionar as empresas, pressionar a prefeitura a fornecer esse serviço. A gente conseguiu fazer um arranjo com o transporte suplementar, que são os permissionários, né? Então, não é uma empresa de ônibus, é o cara que tem só o veículo dele. E a linha S19 foi criada em novembro de 2017. É uma linha que tem problemas? Hoje, certamente, tem mais do que antigamente, assim, mas ela até, assim, quando ela começou a operar, boa parte da operação dela dava certo porque a própria população acompanhava esse processo, entendeu? Então, sabia do quadro de horários, sabia o nome dos motoristas, que não eram todos, né? Alguns trabalhavam para o dono do carro, mas também o dono do carro dirigia um ônibus. Então, você tinha um processo de apropriação daquele serviço que permitia com que ele tivesse qualidade, entendeu? Então, quando a gente, né, tipo assim, a gente está falando de um negócio que está muito distante da nossa realidade cotidiana, né? Hoje é muito mais fácil todo mundo usar carro, usar moto e tacar o foda-se pro transporte público do que o contrário. Mas, assim, já que a gente está falando de crise como encruzilhada, a ideia é falar justamente isso. Ó, a gente está numa oportunidade de rever um marco regulatório ou de criar um marco regulatório em que você possa ter esse tipo de gestão pública do transporte, entendeu? Gestão cooperada do transporte com participação popular, entendeu? E que faça que o transporte realmente, né, deixe de ser a genia, assim, porque hoje ele porque ele é ruim mesmo, entendeu? E passe a ser algo que faz parte do processo de emancipação, assim. Evidente que isso tem a ver também com o cara não ter que trabalhar 12 horas por dia, com a mulher não ter que sair carregando compra, filha, etc. Evidente que tem a ver com o transporte ser barato ou de graça, mas, assim, a ideia, assim, né, é só uma pontinha de uma sociedade que a gente quer construir, assim, mas a gente tem que continuar a pensar que a gente pode construir essa sociedade, entendeu? As cidades com centralidades, né, com outras centralidades que facilitam isso, né? Agora, André, já pensando aqui, tá para o final, mas eu queria te colocar uma outra questão, porque eu acho que tem muito a ver com isso. A gente tem observado, assim, em vários lugares do mundo, eu acho que por chegar nessas situações de encruzilhada mesmo, né? Inclusive agora com o coronavírus também, eu acho que acelerou isso em algumas cidades do mundo afora, que é justamente aproveitando desse quadro e fazendo uma reversão, né? Reestatizando ou trazendo novamente uma gestão pública do setor de mobilidade, de transporte, né, nas grandes cidades. Assim, como você tem visto esse movimento assim, internacional, né, se você tem acompanhado isso, e como que você acha que a gente pode, de alguma forma, aprender ou refletir sobre essas experiências para possibilitar, eventualmente, a gente conseguir dar esse passo adiante nesse sentido de uma gestão mais pública do transporte, aqui no Belo Horizonte e no Brasil como um todo? Então, eu acho assim, antes da pandemia, estava rolando uma tendência que a gente, né, nosso movimento chama Tarifa Zero, de cidades no mundo todo estarem adotando a ideia da gratuidade do transporte como uma solução, assim. Então, em fevereiro, o país, claro que muito diferente, mas o país Luxemburgo, no país inteiro o transporte se tornou gratuito. Nos Estados Unidos, você tem vários municípios que o transporte está virando gratuito. O próprio New York Times, que, enfim, você não pode falar que é de esquerda, colocou isso na capa para discutir. Você tinha avanços na Europa, mas também no Brasil. Você tinha uma rede discutindo isso, assim, né? A tarifa zero. Obviamente, a tarifa zero não significa necessariamente uma gestão pública ou uma gestão estatal do transporte. Então, isso tem que ser disputado também, né? A gente tem exemplos aqui perto, tanto assim, Itatiaia-Sul, que está aqui do lado, que tem tarifa zero, mas Colônia do Sacramento, no Uruguai, não tem tarifa zero, mas
a gestão do transporte público é feita por uma cooperativa de trabalhadores que impediu, que comprou a empresa que estava falindo, entendeu? Eles se impediram de ser demitidos, entendeu? Então, você tem exemplos, você tem acúmulo, entendeu? Eu acho que, assim, a gente está numa situação que a gente tem que ver o que é bem público, né? O que é serviço essencial e o que é bem público. Isso significa, necessariamente, enfrentar interesses que estão colocados, entendeu? E, assim, eu, pessoalmente, eu não tenho problema em dizer isso, tenho falado isso, eu não advogava a propriedade estatal do transporte há alguns anos atrás. E não necessariamente é isso que eu quero agora, assim, mas que a propriedade empresarial, privada do transporte não está dando certo nos termos que ela está colocada, não está funcionando, não apresenta uma solução para os deslocamentos que a cidade precisa, para as urgências que a cidade precisa, não está funcionando. A gente está, assim, tem anos que a gente está tentando fazer alguma coisa em Belo Horizonte ou em outras cidades do país e a gente tem visto só aumento de repressão e perda de controle, né? Perda de democracia nesses espaços, assim. Então, por isso que a gente tenta trabalhar pelas brechas, assim. Acho que é por aí, assim. Tem uma coisa... Pode falar. Não, eu já ia encaminhar o seguinte, se o Jonas não tiver algum comentário, a gente já encaminhar para o final, que a gente já está batendo aí quase uma hora aí, mas apesar do papo ser muito interessante, muito bom, a conversa entre a gente flui bastante, a gente poderia ficar aqui até mais uns 3 dias, né? Mas eu já ia te colocar, mas aí você pode entrar nos outros temas, sem problema nenhum, mas só te propor o exercício de futurologia que a gente faz aqui, né? E se o Jonas quiser fazer algum comentário também. Que é para onde vamos, André? Né? Nesse quadro aí, meio louco, né? Coisa... a partir dessa encruzilhada, né? Para onde vamos? Então, eu queria já que você nos ajudasse a responder isso aí, mas pode ficar à vontade e colocar outras questões se você achar que for necessário. Aquele exercício de dinâmica de grupo, não sei se vocês já viram, que assim, imagina a melhor manchete de jornal que você quer ver daqui a 2 anos e a pior manchete de jornal. Essa é daqueles planejamentos estratégicos, né? Aquelas coisas mas assim, boa. Na pior das hipóteses, daqui a 2 anos a gente está num transporte público totalmente desregulamentado, só tem buzzer, entendeu? Só tem o ônibus sob demanda e aplicativo, e assim, não tem mais controle público de nada. E na melhor das hipóteses, a gente retoma o controle público a partir de um sistema único de mobilidade, né? Um sistema unificado de mobilidade com o controle popular, assim. A gente está nessa encruzilhada, assim. Existem movimentos sociais que trabalham por isso, existem, né, tipo, pesquisadores, ONGs, associações, etc., que estão trabalhando por isso, mas a disparidade de poderes está colocada também, né? Não é a quantidade de pessoas que é a forma de medir o poder, né? A quantidade de influência, de capital. Mas eu acho que a gente tem possibilidade, sim, de sair para cima, assim, de sair bem, desde que a gente consiga pautar, se organizar, etc. Assim, para fazer um mini jabá, a gente está traduzindo, a gente terminou de traduzir esse livro aqui. Que show! Deixa eu tentar te colocar maior aqui. Deixa eu ver se vai rolar. Não, você se colocou. Errou. Vou tentar trazer você para cá, ó. Não estou conseguindo te colocar maior. Deixa eu... eu vou me retirar aqui, você vai ficar grande, pessoal ver. Vai, cadê o povo? Estamos aqui. Voltou aí. Deu para ver aí, só né, para você montar a capa ali. Deu. É um livro, é um coletivo sueco, que chama Planka Nu, que existe desde 2001. Eles eles lutam por tarifa zero na Suécia, e eles têm um fundo coletivo
para pagar as multas que você toma se você é pego sem pagar a tarifa no metrô ou no ônibus, entendeu? Então, eles incentivam todo mundo a andar de graça e, caso você seja pego, você contribui com, sei lá, 10 dinheiros suecos para o fundo lá todo mês, e caso você é pego, o fundo paga a sua multa, assim. E eles têm um acúmulo de 20 anos de discussão disso, e o Tarifa Zero, junto com a Fundação Rosa Luxemburgo, vai lançar esse livro fisicamente e digitalmente, a versão em português, com um capítulo para nossa especificidade brasileira, obviamente. E eu acho que é um livrinho curto, assim, tem muitos exemplos, ele é muito didático, assim, e eu acho que é mais um avanço, assim. Eu acho que na luta de classe aí, todas as armas valem, né? Tudo que a gente tiver à mão tá valendo. Então é nóis. Bacana demais, bacana demais. Depois, se tiver aí o link dessa iniciativa, algum material aí, André, você manda pra gente que a gente coloca aqui na descrição, tá bom? Beleza. Jonas, tem algum comentário aí? Não, só agradecer ao André, foi uma conversa muito esclarecedora, muito bacana aqui, é sempre muito bom estar conversando com todos vocês. E esperamos poder estar presencialmente aí, tomando aquele café maravilhoso aí em breve. Saudades. Show de bola. André, brigadão, viu, cara? Valeu. Assim, bom demais. Volta mais vezes aqui pra gente fazer esse debate. Não preciso nem esperar a gente cutucar, não. Se tiver a fim de falar alguma coisa aí, só vou pegar lá o Pra Onde Vamos, é meu. Que esse aí é nosso mesmo, que é da turma. Tribuna livre, né? Sim, meu cara, brigadão mesmo. Pessoal, obrigado aí por mais uma vez. Aqui acompanharam até o final. Curte o vídeo se puder, inscreve no canal, compartilha para os amigos, inimigos, afins, né? Vamos ser felizes aí. Tomara que a gente consiga sair dessa encruzilhada aí para melhor. Obrigadão, pessoal. Até mais. Beleza, valeu.